Bom dia, muito bom encontrar os colegas aqui, né? Eu estou no Paraná, como diz a Vanice, né? Eu estou na UFPR já há 25 anos e sou também minhoca, sou da terra, sou palotinense. Então é muito bom a gente estar no evento no Paraná e falar sobre os índios do Paraná. Bom, o tema que a Vanice propôs, né, é um tema bastante complexo, como modular a saúde intestinal na fase inicial dos frangos de corte. Na realidade, eu não venho trazer respostas nenhuma resposta para isso, porque o objetivo é a gente trazer uma reflexão dos problemas que vêm ocorrendo e, como a gente fala, né, quando a gente busca as respostas, as perguntas já mudaram, porque cada empresa trabalha com uma realidade e a gente tem desafios diários. Então, o objetivo é uma conversa, trazer alguns pontos importantes que a gente precisa refletir aí no dia a dia e buscar algumas oportunidades de melhoria sempre, né? Porque nós precisamos produzir carne e isso é o nosso objetivo maior. O tema conexão é muito importante porque é algo que a gente vai falar, né? São as conexões importantes que nós temos que entender. Quando falamos em saúde intestinal, nós não estamos olhando só para a saúde intestinal, mas todas as conexões importantes que fazem parte disso. Em 2022, tem esse compilado de os maiores problemas e as doenças os grandes desafios que assolaram a avicultura americana em 2022. Tirando o problema da influenza que nós não temos no Brasil, nós não temos uma realidade muito diferente de lá, né? Então, hoje nós temos realmente um problema bastante grande com a qualidade do pintinho e a mortalidade inicial. É um problema que vem ocorrendo bastante, principalmente aqui no Paraná, nos últimos 2 a 3 anos. E essa mortalidade inicial ela não tem uma causa única, como nós vamos discutir, né? As coisas vêm ocorrendo e nós estamos observando, então, primeiro, que esse pintinho ele já não tem a qualidade que nós precisamos para enfrentar esses 42, 46 dias de vida e chegar ao ganho de peso que nós precisamos. Então, esse é um assunto bastante importante que nós temos que refletir sobre o que nós podemos, né, fazer para diminuir essa questão dessa mortalidade e essa perda de qualidade. Quando a gente fala do pintinho, também tem um fator importante. Nós não podemos apenas olhar o que está na nossa frente. Olhar para aquele pintinho e procurar entender por que está ocorrendo aquela mortalidade no aviário. Nós temos que buscar um pouco essas respostas, né, a nível de matrizes e incubatório. As coisas não acontecem simplesmente numa caixinha separada, né? Elas são consequências e muitas vezes a gente busca resolver a causa e não buscar a consequência. Então é importante também que a gente busque um pouco algumas respostas e reflita sobre a sanidade das matrizes, sobre a qualidade do ovo das matrizes. Vocês devem lembrar, 2021, 2022, nós tivemos alguns problemas com sanidade nos lotes de matrizes e nós tivemos que sacrificar muitas matrizes e foi no momento onde a avicultura estava crescendo muito suas exportações por conta dos problemas sanitários da China. Então, nesse momento, 2021, 2022, passou-se a incubar ovos, muitas vezes, de baixa qualidade. Ovos de cama que já tinham comprometimento com a sua sanidade. Então, já vinha esse problema de lá. Até a gente, na época, falava, né, o que tinha casca incubava e o que piava alojava. Era uma realidade que todos nós passamos. Mas nós levamos para dentro do incubatório esses ovos. As galinhas também, né, nós estamos passando agora por um momento de bastante calor, as galinhas também têm esse problema grande com relação à qualidade de casca, que muitas vezes a gente não liga, não faz a conexão da qualidade da casca com a qualidade do pintinho. Quando nós temos um estresse por calor lá nas matrizes, a casca ela sofre, porque, vamos lembrar um pouquinho da fisiologia, né? Nós temos aqui uma perda de CO2, pela respiração mais acelerada dessa ave na tentativa de perder calor. Quando a ave perde CO2, ela não forma ácido carbônico. Com isso, ela entra em alcalose respiratória e o rim, para compensar, produz uma acidose metabólica, retendo o hidrogênio e eliminando pelo rim, então, o bicarbonato. Nessa situação, o que nós vamos ter?
nós vamos ter uma fraca qualidade de casca, porque nós perdemos, né, essa fonte do ácido carbônico. Com isso, houve aquela compensação com a perda de bicarbonato, e aí nós temos cascas finas. As cascas finas, elas trazem uma contaminação e levam ao pior desenvolvimento embrionário, principalmente quando nós pensamos nesse poro, né? Aqui nós temos um poro, eu tenho que ir um pouco mais longe, eu acho que eu vou ficar desse lado, que eu acho que vai ficar melhor em relação à minha voz. Aqui acho que fica melhor. Esse poro, ele não serve apenas, né, para fazer a perda da umidade e do CO2 e entrada de oxigênio, mas ele permite a entrada de bactérias. Vejam, aqui nós temos bactérias na casca do ovo e vejam o tamanho do poro. Então, quando a gente fala em qualidade de pintinho, nós também temos que pensar em qualidade de casca. Tá? Então, estresse por calor, nutrição, vários outros fatores que afetam a qualidade. Mas eu queria trazer nesse momento a questão do estresse por calor, porque é um momento que nós estamos realmente com essas divergências, né, climáticas, e o calor faz com que, então, nós temos essa pior qualidade de casca. Lá no incubatório também é um problema que nós temos que nos ater e fazer a conexão com o campo. Além desse pintinho, então, esse ovo, né, ser levado para dentro do incubatório, com essa possibilidade de contaminação, também nós temos já problemas aqui com janela de nascimento ampla, que também pode estar relacionado com essa sanidade das matrizes. Nós já temos aí um desafio, muitas vezes, sanitário grande, e nós temos aqui uma diferença muito grande de tempos de nascimento. Quando nós temos essa janela muito ampla, nós temos efeitos que nós vamos observar lá no campo, principalmente afetando a mucosa intestinal. Então, esses efeitos todos que parece que são lá do incubatório, né, são coisas que acontecem no incubatório, nós vamos ver realmente as consequências lá no campo, afetando principalmente o desenvolvimento de mucosa intestinal. Outro problema é o atraso no alojamento. Muitas vezes a gente fala, mas o incubatório é perto, né? Nós não temos problema de distância. Mas quando o pintinho chega no aviário, ele tem acesso à ração e água, ele tem esse ambiente que favorece logo a alimentação e o uso do resíduo da gema, é muito importante que esse pintinho tenha alimento assim que chegue, para o desenvolvimento da mucosa, nós vamos falar sobre isso, e também vamos falar sobre o uso das imunoglobulinas que estão presentes nesse resíduo da gema, que só vai ser utilizado quando o pintinho realmente fizer uso do alimento. Em 2021 para 2022, como eu comentei, nós não tínhamos pintinho no mercado. Então, esse pintinho passou a ter um valor mais de 50% em relação a um ano anterior. Em um ano, nós tivemos esse aumento de 50% no valor do pintinho. Então, novamente, qualquer pintinho que nasceu nesse período foi alojado. Então, a gente vem trazendo problemas que eles vão só crescendo. A gente fala que é o efeito bola de neve, né? Então, esse pintinho que foi alojado já com qualidade duvidosa, né, dos ovos, ou seja, a gente já não tem uma sanidade boa na casca desses ovos. Esses problemas de mãe, então, e progenie, eles acabam se progredindo, né? Passa da mãe para a progenie, baixa oferta de pintinhos e um longo período de transporte. O ano passado, aqui no Paraná, nós recebemos pintinho de todo lugar do Brasil, né, do norte, recebemos o centro-oeste, e esse pintinho veio, então, de longe. É importante a gente ir entendendo que quando esse pintinho sofreu, ele já vem de um ovo que tem baixa qualidade, ele pode ter sofrido todos esses efeitos no incubatório, ele está cada vez mais albergando agentes, e agentes que estão sendo desafiados. Nós vamos falar também disso, que é muito importante. E aí, o que nós encontramos muitas vezes? Esse trabalho mostrou aqui no Paraná, o ano passado que ele foi feito, que os pintinhos que nasceram e apresentaram os lotes, né, dessas matrizes no campo, tinham problemas sanitários, alguns pintinhos foram sacrificados. E neonatos que não nasceram, desse grupo, 80% apresentava aerossaculite por coli. E essas colis, né, essas cepas, a maior parte delas já não eram sensíveis à maioria dos antibióticos.
O que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente, muitas vezes, apenas liga a resistência bacteriana, a virulência, o aumento da patogenicidade ao uso dos antibióticos. Eles, sim, são causa, eles podem levar à resistência. Nós temos que entender que, quando eu tenho um aumento da carga microbiana naquele local, naquela comunidade, naquele órgão, no caso o intestino do pintinho, a cama do aviário, nós começamos a selecionar bactérias. Aí vamos lembrar de Darwin, né? Quem fica é o mais adaptado, quem vai sobreviver é o mais adaptado. Então, nós temos bactérias que elas vão sendo selecionadas e elas se tornam resistentes. E essas bactérias, elas aumentam a sua patogenicidade e a sua virulência porque elas se adaptaram àquele ambiente impróprio. Então, uma cama úmida, uma cama com muito amônia, um pintinho que já vem contaminado, aquele pintinho que ficou dentro do nascedouro por muito tempo, aquela janela de nascimento ampla, faz com que a gente tenha oportunidades para o desenvolvimento dessas cepas resistentes. O que a gente vê aqui, essa seleção de bactérias resistentes a antibiótico, é a mesma coisa que a gente vê em ambientes onde nós temos uma alta pressão. Tem pesquisadores demonstrando que coleta-se material de locais que nunca foi usado antibiótico, de cavernas, de locais que nunca houve a produção animal, e nós já encontramos resistência bacteriana. O que nós também não podemos esquecer que quando as bactérias elas estão em comunidade, que a gente fala, elas também fazem a translocação, a troca de material e a troca de genes de resistência. As mutações elas podem ocorrer também, e essas mutações são transmitidas verticalmente para suas descendências. Então, nós temos, sim, bactérias, vírus, agentes que sofrem mutação por pressão do meio. Esse meio que nós criamos as aves, desafio sanitário cada vez mais curto, camas úmidas, o aumento do volume de dejetos na cama, nós não trabalhamos com aves que consumiam menos e cresciam menos como há 20 anos atrás. Nossas aves hoje comem 30% a 40% a mais e defecam 30% a 40% a mais. Então, nós modificamos também o ambiente onde estão essas bactérias. E aí nós podemos ter também a transmissão horizontal de genes de resistência, de genes de patogenicidade e genes de virulência. Mecanismo de transformação, onde através de plasmídio nós temos, então, a troca de material, através de vírus, os bacteriófagos, né, eles podem contaminar uma célula bacteriana e levar esse material modificado geneticamente para outra bactéria, assim como também, quando as bactérias morrem ou são danificadas, sofrem qualquer tipo de destruição de parede, o material genético delas fica livre e nós temos, então, esse material aí sendo dividido, né, entre elas. E outra coisa importante que a gente também tem que sempre levar em conta são os autoindutores. O que são os autoindutores? Nós sabemos que as bactérias, né, os micro-organismos conversam entre si, que nós chamamos do quorum science, e a conversa é feita através de moléculas chamadas autoindutores. Quando eu aumento a densidade de bactérias num local, eu aumento a produção desses indutores e aí sim nós temos uma troca muito grande de material genético, selecionando aquelas bactérias mais potentes. Então, a reflexão que eu queria trazer com esse início da palestra é essa questão que nós não podemos olhar lá no campo e falar, mas o que tem de errado aqui? Por que eu tenho esse problema de mortalidade ou um difícil início da vida do pintinho? Nós temos todas essas mudanças que vão ocorrendo com as nossas práticas de manejo, que nem sempre são adequadas, e nós forçamos a essa situação. Uma outra coisa importante que nós também temos que entender é que esse pintinho, quando nós tiramos ele dessa situação onde havia aqui um compartilhamento de uma microbiota benéfica com a mãe, havia tempo para isso, hoje nós tiramos esses ovos dos matrizeiros, levamos para os incubatórios e lá nós observamos, então, uma baixa transmissão, uma baixa diversidade de microbiota.
Quando nós comparamos com a microbiota desse pintinho que teve contato com a mãe durante a incubação, durante as primeiras semanas de vida, esse pintinho recebe da mãe uma microbiota adequada. Então, esse é o nosso pintinho. Além de, no incubatório, muitas vezes, ser desafiado com cargas patogênicas, ele ainda não tem essa transferência da mãe. No primeiro dia de vida, o que nós encontramos? Basicamente colonizando esse intestino desse pintinho. Bactérias contaminantes, as enterobactérias, coli, salmonella, todas essas bactérias que ele pode encontrar entre o matrizeiro, o incubatório e a chegada no campo. Também nós observamos aqui família de enterococos. Até então, a enterococos sempre foi considerado uma bactéria saprófita, uma bactéria do ambiente. Existem alguns trabalhos publicados, inclusive, esse ano, mostrando a correlação dos enterococos com as degenerações ósseas, as osteocondroses, condronecroses, porque não são as mesmas cepas. Tem alguns trabalhos que esses autores têm demonstrado que já ocorreu uma variação genética e o enterococos não é mais todas as cepas comensais. Existem cepas extremamente patogênicas. Uma outra coisa importante desse pintinho nos primeiros 2 dias de vida é a passagem das imunoglobulinas. Naturalmente, o intestino está permeável. Mas ele está só permeável às imunoglobulinas? Não, né? Ele está permeável a tudo. Então, vejam, ele já tem aqui naturalmente uma colonização por enterobactérias e ele tem uma mucosa intestinal que é permissiva à passagem, porque nós precisamos das imunoglobulinas que são transferidas nos 2 primeiros dias. Então, vejam a importância desse pintinho chegar no campo e ter um ambiente adequado para a colonização. E é o que ele encontra? Nem sempre, né? Então, além dele não receber uma proteção da microbiota da mãe, uma transferência de microbiota saudável, uma microbiota simbiótica, ele chega no campo já colonizado pelas enterobactérias. Naturalmente, essas enterobactérias elas iriam ser substituídas por colônias, né, ou por comunidades de bactérias benéficas, produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Quando chega nessa situação, provavelmente isso não vai ocorrer, tá? Quem vai colonizar esse intestino? É o que ele encontra no caminho, né? Não é só o material de cama, mas também ração, equipamentos, cortinas, roedores, tudo que tiver próximo do aviário ou em contato com o pintinho, vai contribuir, então, com o desenvolvimento dessa microbiota. Então, o que a gente entende também? Que isso é uma oportunidade, não é apenas um desafio. Nós temos oportunidade de mudar essa história. Então, quando nós alojamos um pintinho em condições adequadas, quando nós fornecemos um alimento adequado para esse pintinho, quando esse pintinho, então, tem condições de colonizar com uma microbiota simbiótica saudável, ele vai estabilizar até os 21 dias, a gente fala de 15 a 21 dias essa microbiota, e essa microbiota vai modular a sua saúde intestinal. Então, quem entra, quem coloniza, quem chegou primeiro, é quem vai fazer esse papel de modulação. Quem vai modular a mucosa intestinal, a saúde intestinal do pintinho que está lá nos aviários da nossa empresa? Quem chegar primeiro, quem conseguir colonizar. Então, é uma oportunidade para a gente colonizar com essas bactérias benéficas. Vejam, nós temos dentro de uma saúde intestinal bactérias patogênicas, oportunistas e benéficas. É importante entender que existem as patogênicas para fazer com que as benéficas produzam as bacteriocinas, produzam os ácidos graxos de cadeia curta. Então, isso aqui é um equilíbrio. Tem que haver as patogênicas para ocorrer esse equilíbrio. Entretanto, o número maior de bactérias tem que ser das benéficas para que a gente tenha, então, esse resultado bom. Vejam aqui também, quanto mais uniforme a comunidade bacteriana, mais eficiente as aves serão. Eu quero colonizar a mucosa intestinal dos pintinhos com uma microbiota que trabalha junto. Hoje nós temos o conceito de comunidade.
Nós não nos preocupamos muito com os gêneros, as espécies que estão colonizando, mas quais são as comunidades? Porque elas produzem genes, elas produzem proteínas e elas regulam o aproveitamento dos nutrientes. Vejam aqui a relação energia bruta e energia metabolizável. O quanto os animais conseguem aproveitar melhor a energia da dieta, ou seja, há menos desperdício de energia para a manutenção da saúde intestinal. Porque aqui nós temos uma microbiota instável e aqui nós temos uma comunidade trabalhando junto. Então, a estabilidade da microbiota intestinal é um dos fatores mais importantes que a gente deve procurar trabalhar, porque juntas elas constroem a saúde intestinal. A gente sempre fala, né, do conceito de uma comunidade. Comunidade é trabalhar junto por um bem comum. Então, sempre que a nossa microbiota estiver estável, nós temos uma melhor modulação. Essa microbiota ela também tem outro papel extremamente importante em regular as respostas imunes. Nós sabemos já, né, há muito tempo que o intestino é o principal órgão de resposta imune. É onde nós mais encontramos células do sistema imune e onde ocorre também, né, o contato direto com os agentes. Quem que vai regular essa microbiota, esse sistema imune, é principalmente a microbiota. Ela determina o estado de inflamação da mucosa. Nós estamos continuadamente em estado de inflamação fisiológica. O que é inflamação fisiológica? É um sistema imune alerta e não ativo. Quando ele começa a ser ativado, nós passamos de uma inflamação fisiológica para uma inflamação crônica, com gasto de energia. Nós não queremos isso. Então, essa microbiota que está próxima, veja, nós temos uma microbiota de mucosa que ela está aderida a essa camada epitelial. Essa microbiota, então, ela compete pelos prebióticos, ou seja, pelo alimento que o hospedeiro não usa para ela. Ela mantém essa função de barreira, ela se alimenta desse muco e, ao mesmo tempo, ela também vai produzir, como os ácidos graxos de cadeia curta, outros metabólitos e bacteriocinas para manter essa integridade. Eu sempre falo que isso aqui é um gigante, né? Um gigante que ele tem que estar aí, preso, guardado. Nós não podemos permitir que esse sistema imune seja ativado o tempo todo. Uma vez que eu tenho ativação do sistema imune, eu já tenho a perda dessa barreira aqui íntegra e eu já tenho, então, aqui respostas com citocinas, febre, perda do apetite, desvio de nutrientes. Porque o mais importante para o organismo é defender e não absorver. O intestino só vai absorver quando ele não precisa se defender. Então, essa atividade simbiótica dessas bactérias, vejam, elas estão aqui aderidas à mucosa, elas são grandes, aqui ó, tem uma bactéria dessas que faz parte dessa proteção da mucosa, são as bactérias que nós chamamos filamentosas. Então, são comunidades que ficam aderidas aqui, fazendo essa conexão com as células, impedindo que essas bactérias, então, estabeleçam uma resposta. Eventualmente, as células imunes, elas testam, elas encontram as fímbrias das bactérias patogênicas e buscam essa resposta e se defendem. Isso é uma inflamação fisiológica, mas não pode haver aqui, né, uma perda desse controle de resposta, ela tem que ser controlada. Vejam, quando nós temos aqui uma homeostase, nós reconhecemos hoje duas famílias importantes, né? Nós estamos trabalhando mais, observando as famílias que nos trazem mais respostas. A Lactobacillus e a Ruminococácea são famílias importantes porque elas produzem os ácidos graxos de cadeia curta. No momento que elas produzem os ácidos graxos de cadeia curta, nós temos uma regulação dessas respostas. Vejam essa célula aqui, ela chama célula regulatória. Quem mantém o sistema imune entre defesa e tolerância é o equilíbrio entre as respostas anti-inflamatórias, que são produzidas a partir dessa célula T, e as respostas inflamatórias produzidas a partir dessa outra célula T. O equilíbrio delas mantém o intestino em harmonia. Então, quando eu tenho uma microbiota saudável, prevalece
a inflamação fisiológica com o aumento das células regulatórias. Por outro lado, quando nós temos um desbalanço, né, nós temos um aumento dessa família, né, representada pela coli, salmonella, campylobacter, outras bactérias patogênicas, nós temos aqui, então, uma limitada produção de ácidos graxos de cadeia curta. E isso sinaliza para que o sistema imune passe a se defender, porque isso aqui são células inflamatórias que vão produzir citocinas inflamatórias. Então, essa regulação fina entre células regulatórias e inflamatórias se dá principalmente aí pela microbiota que está nessa mucosa. Então, hoje, nós sabemos já, né, da importância dessas células, dessa microbiota aqui de mucosa, fazendo, então, o controle, a regulação entre células inflamatórias e células regulatórias. O equilíbrio dessas, então, faz com que o sistema imune seja ativado ou permaneça apenas em alerta. Esse pintinho, quando nasce, então tudo isso está acontecendo na primeira semana, né? Essa mudança de microbiota, essa colonização, estabelecimento de quem vai ficar, e ao mesmo tempo nós temos um sistema imunológico ainda imaturo, porque ele vai entrar em contato com tudo isso para desenvolver suas respostas adaptativas, e nós temos, no momento que ele mais cresce proporcionalmente, que é a primeira semana, os primeiros 10 dias, nós temos uma baixa digestibilidade e um consumo de grandes quantidades de ração. É um pintinho que ganha 150 até 160 gramas na primeira semana, ele vai consumir em torno de 200 gramas de ração. Uma quantidade muito grande de ração para quem tem uma baixa digestibilidade. Então, nós já temos um pintinho com uma microbiota instável, porque ele já veio do incubatório trazendo isso, ele encontrou um ambiente já também com uma alta pressão de seleção para aquela microbiota que está lá, e ele tem falhas ainda no seu desenvolvimento fisiológico. Nesse slide ficou um pouco fraquinho, mas aqui a gente consegue observar, o autor fala do estresse metabólico. É a fase aqui que nós temos, as primeiras 2 semanas, onde ocorre o maior crescimento proporcional do órgão mais importante para manter a defesa e fornecer nutrientes, que é a mucosa intestinal. Então, nesse momento que ele deveria estar desenvolvendo o seu sistema digestório, desenvolvendo a sua resposta imune, modulando sua microbiota, ele encontra os desafios pela frente. E aqui, então, a gente observa que essa inflexão da curva mostra que, a partir daqui, então, nós temos uma mudança, né, grande no metabolismo com a consequente alteração no crescimento. Nós sabemos que se até os 21 dias for tudo muito bem, nós conseguimos colonizar essa microbiota, ter uma boa saúde intestinal, muito difícil que a gente tenha problemas com coccidiose e com salmonelose. Passando dos 21 dias, já nós temos uma tranquilidade maior nesse sentido. Então, vejam, uma digestibilidade de proteína, que é bastante complexo, que nós vamos falar ainda um pouco das proteínas, o pintinho começa, a partir de 10, 12 dias, a realmente produzir enzimas que consigam quebrar essas proteínas e serem absorvidas. E é o momento que ele mais utiliza essas proteínas, né? Então, essa baixa digestibilidade inicial também afeta o desenvolvimento. Aqui nós temos também, mostrando essas fotos da microscopia eletrônica, que nos primeiros dias de vida, essa mucosa intestinal se desenvolve. Então, se eu tiver desafios já nesse início, eu já não tenho mais essa perspectiva do melhor desenvolvimento intestinal, né? Nós temos que desenvolver essa capacidade absortiva, porque o trato digestório é curto e o animal tem apenas 42 dias de vida. Nesse período também, outras estruturas importantes estão sendo formadas. Além das microvilosidades, que são as bordas em escova, onde nós temos aquelas enzimas, as enzimas de borda em escova que fazem a quebra final dos nutrientes, nós temos também o desenvolvimento dessas estruturas, que são os glicocálix. São estruturas de defesa, né? Onde as fímbrias, as estruturas das bactérias patogênicas se aderem, e a partir daí que ocorrem as respostas de defesa. Então, se eu não tenho esses mecanismos de detecção de quem está chegando, também o sistema imune não tem como ter uma resposta adequada.
Uma outra questão com relação à nutrição que nós temos hoje focado bastante é a questão do desenvolvimento da moela. Por que a moela é tão importante para a saúde intestinal? Porque ela é o grande marcador do peristaltismo. Nós temos nas aves 3 tipos de movimento antiperistáltico, que é do cólon para o seco, do intestino médio para o intestino superior, e um movimento importante do intestino superior para a moela. Quanto mais nós conseguimos melhorar essa força muscular da moela, nós temos como efeitos importantes, principalmente, evitar sobra de nutrientes. Vejam, se a moela não conseguir triturar, produzir, estimular a produção de ácido clorídrico, a produção de pepsina, melhorar o retorno desses alimentos para serem melhor quebrados, para depois serem excretados, nós temos sobra de nutrientes. Sobra de nutrientes é muito ruim, porque se a ave não aproveita, nós vamos desequilibrar a nossa microbiota, nós já vamos falar um pouquinho disso. Com o aumento, então, do trabalho muscular da moela, nós temos um menor pH, melhor secreção de pepsina, uma quebra maior de proteína. E nós temos aqui também uma barreira de ácido que muitas vezes nós esquecemos. Quando a moela não tem trabalho algum, produz pouco ácido. E nós, com isso, não aproveitamos essa defesa fisiológica, que é o ácido clorídrico secretado aí em proventrículo e moela. Isso aqui que vai acontecer quando eu tenho sobras. Vejam, aqui eu não tenho sobra. Então, nutrientes absorvidos e uma homeostase, um equilíbrio da microbiota. Quando a taxa de digestão é menor, ou seja, não há uma completa digestão, sobra substratos. E aí começa a briga. As patogênicas que estão lá dentro estão ávidas por nutrientes, porque elas estão em menor número e as bactérias simbióticas não deixam sobrar nutrientes para o desenvolvimento delas. Então, elas são já naturalmente equipadas com estratégias de obter nutrientes da dieta. E quando sobra nutrientes, então, elas se aproveitam disso. Quando sobra proteína, nós temos um problema, porque proteína não fermenta. Proteína entra em putrefação. Quem fermenta são os carboidratos. Tá? Então, quando tenho sobra de proteína, nós temos aqui formação de indóis, cresóis, nós temos ácidos graxos de cadeia ramificada, aminas biogênicas, e isso favorece a passagem de agentes para a corrente sanguínea, porque isso enfraquece aquela membrana, né, das células epiteliais e nós perdemos a integridade. Além disso, nós sabemos que proteína é muito importante no desenvolvimento de Clostridium. O Clostridium é uma bactéria que não produz aminoácidos. Ele tem bons transportadores. Então, sempre que eu tenho sobra de proteína, prolifera Clostridium, porque ele se aproveita daquela situação para captar os aminoácidos. Então, aqui, quando eu tenho uma pior digestibilidade das proteínas, eu tenho uma putrefação, eu tenho também a passagem de agentes patogênicos para a corrente sanguínea. Nós também esquecemos muitas vezes da fisiologia da ave, né? A ave é diferente do suíno. O suíno, quando ele não conseguiu, no intestino superior, no estômago, fazer quebra dos nutrientes, isso pode ser feito a nível de cólon e seco. Então, ele tem uma oportunidade de fermentação nesses locais. Tudo que ele come vai passar pelo seco e pelo cólon. A ave não. O que a ave come, uma pequena porção é fermentada. Vejam, nós temos uma válvula aí do seco-cólica. Nós não temos uma passagem de digesta para o seco. A única câmara de fermentação das aves é o seco, mas existe uma válvula que controla. E apenas oligosacarídeos, pequenas substâncias, conseguem passar e serem fermentadas. Então, se não houve possibilidade de aproveitamento no intestino superior, médio e ilho, tudo isso vai para a cama do ovário. E é por isso que a cama acaba recebendo uma quantidade muito grande de excreta com o alimento não digerido. Diferente do suíno, onde tudo tem oportunidade de ser fermentado e ser aproveitado. A proteína que essa microbiota precisa para se estabelecer e fermentar, lembram, ela vem do peristaltismo reverso
Aqui nós temos a cloaca, o ácido úrico volta e alimenta essa microbiota. Então, proteína para aves, para microbiota, não é necessário. Diferente dos mamíferos que ainda utilizam a proteína. Eles não têm o peristaltismo reverso. Então, nas aves, pelo fato do ureter desembocar diretamente na cloaca e haver esse peristaltismo reverso, essa microbiota daqui ela tem o nitrogênio necessário. Então, para as aves, excesso de proteína é extremamente prejudicial, porque atrapalha a fermentação. E a fermentação ela vai implicar isso na composição dos ingredientes, tempo e capacidade, e eu ter uma microbiota estável que consiga fermentar. Acho que aqui é 2014. Esse autor mostrou que lá no seco das aves nós temos uma quantidade muito maior de enzimas que degradam oligosacarídeos em relação àquelas que degradam paredes, porque nós temos uma válvula ilicecopólica. Então, nós não temos como fazer que uma ave aproveite paredes de células se nós não quebrarmos em oligosacarídeos, porque a válvula ilicecopólica é seletiva por tamanho de partícula, e quando chega no ambiente de fermentação, lá temos as comunidades microbianas que produzem as oligosacaridases e não as celulases. Com isso, então, é muito importante que os ingredientes que nós usamos na dieta, eles sejam minuciosamente degradados para um trato digestório, como as aves, que têm uma válvula seletiva. Nós falamos muitas vezes em nutrição de precisão, né? Mas nós usamos um ingrediente que ocupa quase 70% das fórmulas e nós não conhecemos a composição. Que milho nós estamos usando? Milho farináceo, milho vítreo? Isso faz diferença? O endosperma farináceo e vítreo tem uma grande diferença. O endosperma farináceo faz com que os glóbulos de amido sejam separados da proteína e nós temos espaços onde as enzimas conseguem quebrar. O endosperma vítreo faz com que eu tenha uma camada que nós chamamos de prolamina, que acaba fazendo com que esses grânulos de amido ficam presos. E isso passa pelo trato digestório das aves sem aproveitamento algum. Então, nós deixamos essa proteína que a ave não consegue aproveitar para a microbiota, que não tem capacidade de uso dessa proteína, que vai fermentar. E essa proteína também é fonte de amônia quando entra em contato com a umidade da cama. Então, ácido úrico, proteína, são transformados em amônia e nós temos aí também os problemas respiratórios em decorrência dessa nutrição. Esse amido, ele varia de 20% até 60% a sua digestibilidade. Nós sabemos qual é a digestibilidade do amido, do milho que nós usamos? Então, nós não sabemos. Então, nós podemos estar fornecendo aqui para as aves um alimento que ela não está aproveitando porque ela não tem capacidade de quebra dessas estruturas que se formam em decorrência dessas diferenças que nós temos na fisiologia do milho. Proteína de soja, nós temos uma variabilidade muito grande da proteína de soja. Além disso, a soja tem fatores antinutricionais e os açúcares, né? Porque a soja não tem amido, ela tem açúcares, sacarose, estaquiose, rafinose. Desses açúcares, apenas a sacarose é muito bem aproveitada pelas aves. Mas a estaquiose e a rafinose não, porque elas têm uma moléculazinha lá de lactose e a ave não consegue aproveitar. Vejam a diferença. Quando eu tenho milho, a energia metabolizável para aves e suínos é muito semelhante. Quando eu falo de soja, nós temos uma diferença muito grande entre energia metabolizável para suínos e para aves, porque isso implica em capacidade fermentativa que a ave não tem. O suíno consegue aproveitar, porque vai ficar lá fermentando 6, 10 horas em seco e colo, e a ave não tem essa possibilidade. Outro problema é que a proteína vegetal ela também pode ter resíduos de beta-mananos, principalmente as oleaginosas, né, as grandes produtoras de proteína. Esses agentes eles são imunogênicos. Os beta-mananos são reconhecidos como PAMPs. Lembram que PAMPs são
as moléculas antigênicas dos micro-organismos. Como que o sistema imune sabe que essa bactéria é patogênica e essa é benéfica? Porque ele tem os receptores que reconhecem como padrões moleculares associados a patógenos. Então, ele tem que desencadear uma resposta imune. Então, a ocorrência desses beta-amananos nas oleaginosas faz com que a gente também tenha aqui uma proliferação grande de bactérias, de novo, o Clostridium, principalmente, porque o Clostridium se aproveita sempre das sobras de proteína, e isso tudo que não é digerido vai para a cama. Quando eu tenho resposta imune, lembram que eu tenho muco, a umidade. O muco vai para a cama e oferece oportunidade para a conversão daquela proteína, daquele ácido úrico para amônia, e nós temos os problemas decorrentes. Então, a cama, hoje nós sabemos dessa importante conexão que ela faz com o microbioma da ave. Então, vocês estão vendo aqui também que é bidirecional. A ave se alimenta da microbiota da cama, porque a ave faz coprofagia, ela cisca, ela come, né? Ela vai procurar alimento na cama. Então, há uma interconexão muito grande entre essas duas microbiotas, e isso é muito importante, porque a ave passa mais de 61% da sua vida sobre uma cama. Então, a fonte mais importante de contato com essa mucosa sensível intestinal, que não pode ficar se defendendo, porque ela tem que, no momento, ser absortiva, completamente absortiva, ela vai ter contato com essa microbiota intestinal, e quem vai modular essa microbiota da mucosa vai ser a microbiota da cama. Nós esquecemos também, como eu falei inicialmente, que o peso vivo aumentou, a quantidade de ração que as aves têm comido aumentou. Então, se eu considerar um aviário de 30 mil aves consumindo 5 quilos de ração, nós vamos ter ali 150 toneladas, né, de ração sendo consumida. Numa condição normal, a gente sabe que a digestibilidade da dieta, ela não passa de 70%, né? Não tem como absorver mais do que isso. Então, nós podemos considerar ali que para cada 150 toneladas que nós temos de consumo, nós temos aí umas 500 toneladas de dejeto a cada 42 dias. E veja outra informação importante. O consumo desse frango nos últimos 20 anos, 30 anos, né, que nós estamos comparando 2023 com 1990, aumentou em mais de 70%. Então, naturalmente, essa ave come mais porque ela aumentou a taxa metabólica. Né? Para ela produzir tanta carne em pouco tempo, ela teve também que aumentar a sua taxa metabólica. E sempre que aumenta a taxa metabólica, aumenta o consumo de água. Então, por que nós temos tanta dificuldade hoje em dia em trabalhar com essa cama quando nós não tínhamos tanto no passado? Uma das explicações, né, disso é esse aumento da quantidade discreta, esse aumento da quantidade de água que nós temos depositado sobre essa cama. Então, uma cama dessa condição, ela favorece o crescimento microbiano, e aí, de novo, nós temos aqui seleção de bactérias mais resistentes, mais patogênicas, né? E quando a gente observa isso, é um ciclo vicioso, porque se essa cama aumenta a sua colonização por uma microbiota, logicamente que a ave vai ingerir isso, e nós temos então a presença ali já de descamação, presença de muco, mostrando que lá dentro a coisa não está boa. Eu sempre falo, né, que olhar para o pé da ave, para o peito, a gente tem uma ideia do que está lá dentro, né? Então, uma cama degradada dessa forma, nos primeiros dias de vida, já ela vai contribuindo, então, para que esse frango desestabilize a sua microbiota. É importante que o pintinho seja bem colonizado, mas é importante uma manutenção dessa microbiota. E esse ambiente, então, ele vai desequilibrar e levar a essa condição. Veja que eu tenho fezes normais, uma inflamação controlada, fisiológica, eu tenho células de defesa prontas. Desse lado, então, eu tenho uma inflamação crônica, nós estamos vendo aqui um sistema imune ativado. Essa mucosa intestinal, ela não está absorvendo, porque vejam como ela se encontra.
Isso aqui tem condições de absorver? Nenhuma, né? Nós temos extrusão dos vírus, perda da capacidade de absorção em comparação a esses vírus saudáveis. Então, nós queremos essa situação para que ocorra um bom desenvolvimento da ave, para que esse intestino realmente possa absorver e entregar os nutrientes para o crescimento das aves. Nós também não podemos olhar apenas para a saúde intestinal como algo isolado. Nós temos conexões hoje importantes mostrando a saúde intestinal com a saúde óssea, né? Não só pela translocação bacteriana, como eu falei inicialmente, né? Enterococcus é uma das bactérias que a gente tem isolado dos casos das degenerações de placa de crescimento, né? Principalmente osteocondrose e condronecrose, algumas com osteomielite, mas também porque há uma troca de informação imunológica entre uma mucosa intestinal inflamada e o tecido ósseo. Eu repito sempre isso, né? O osso é formado por células e o osteoclasto, que é uma das células ósseas, não é naturalmente uma célula óssea. Ela é uma célula do sistema imune. O osteoclasto é um macrófago modificado, porque ele faz absorção de osso, faz a lise daquela matriz óssea e libera cálcio para a corrente sanguínea. O tempo todo o organismo está fazendo isso, né? O osteoblasto deposita, osteoclasto, quando há uma necessidade de cálcio sanguínea, esse cálcio sai e vai para o sangue, porque o osteoclasto faz essa degradação de matriz, porque ele é um macrófago. Se ele é um macrófago modificado e eu tenho citocinas na corrente sanguínea, eu tenho ativação dessa mucosa intestinal, ele vai responder. Ele vai aumentar a taxa de retirada de cálcio, mesmo que o organismo não precise, porque ele tem receptores para citocinas. Ele é uma célula imune. Ele vai se comportar como uma célula imune. Então, vejam como isso é importante ter esse controle. A nível também de mucosa respiratória, existe uma translocação, uma troca de bactérias entre a mucosa respiratória, a mucosa do digestório, e uma troca também de sinalizadores. As células, as citocinas, elas se trocam e existe esse diálogo imunológico. Então, nós temos essas conexões importantes. Outra coisa importante é a presença dos vírus, né? Esse trabalho foi feito lá pela minha universidade, a minha colega, a professora Elizabeth, e ela mostrou que, por exemplo, o rotavírus, ele é muito mais detectado, e ela mostrou isso nesse trabalho já publicado, em aviários com IEP ruim. Então, ela selecionou 3 tipos de IEPs numa integração e avaliou a ocorrência de rotavírus. Os vírus, né, associados, por exemplo, com a artrite, né, o vírus, também está associado com situações de degradação de cama, de piora de microbiota. Lembram que sempre isso aí é um ciclo, né? Microbiota intestinal ruim, microbiota de cama ruim, umidade favorece o crescimento, então o desenvolvimento desses vírus. E aí também tem uma outra informação, até do professor Nava, ele não publicou ainda esses dados, né? Nós recebemos isso num evento que fomos, por isso que eu estou usando aqui a permissão do professor. Ele tem demonstrado em alguns trabalhos que, naturalmente, nós temos algumas aves que são super excretores de patógenos. Então, ele fala que 20 a 30% dos animais, quando eles são acometidos por um agente patogênico, eles se tornam super excretores. E eles se tornando super excretores, eles vão povoando essa cama e nós temos, então, aquela bola de neve aumentando de tamanho, porque essas bactérias vão ter contato com a ave. Então, esse efeito que a gente fala, né, bola de neve e ladeira abaixo. Então, só vai aumentando o problema. Para terminar, então, outra coisa aqui que tem que chamar a atenção, nesse trabalho feito por esses autores, de 2019, o que eles mostraram? Eles trabalhavam com 2 aditivos nutricionais e 3 situações de alojamento. Então, o 1 é uma situação menos rigorosa, com menos vazio sanitário, 2 mais rigorosa, 3, além de ser extremamente rigorosa, as aves também, elas não tinham contato. E ele avaliou, então, o quanto que os aditivos alimentares poderiam afetar essa microbiota, o estabelecimento da microbiota. Ele mostrou que eles têm 10% só, eles foram responsáveis pela mudança da microbiota, enquanto que a situação das instalações responderam por quase 30% da mudança.
E o que ele mostrou mais? Quando ele usou os aditivos num aviário com menos desinfecção, com um vazio sanitário mais curto, esses aditivos tiveram menos oportunidade de ação, em torno de 26% só de efetividade em alterar a microbiota. Quando ele suplementou esses aditivos em situações melhores sanitárias, ele já observou um sucesso muito grande do aditivo. Então, muitas vezes o que a gente vê isso, existem aditivos, ferramentas extremamente valiosas, que realmente vão contribuir com a saúde intestinal, mas elas precisam de um ambiente para agir. Elas não têm como evitar a ocorrência desses transtornos, porque a ave tem contato maior com o seu ambiente. Então, o microambiente da ave é extremamente importante para isso. Então, uma pergunta, né? Como que eu posso produzir esse microbioma ideal para que ele module a saúde intestinal? Né? Nós primeiro temos que estabelecer um ambiente ecológico. O que é isso? É colonizar, cultivar um ecossistema lá no intestino, semear uma microbiota simbiótica. Nós temos essa oportunidade. Uma vez que esse pintinho é incubado, nós temos todas as possibilidades de colonizar com agentes que nós queremos. Acho que aqui é 2019, 2014. Esse autor mostrou que lá no seco das aves nós temos uma quantidade muito maior de enzimas que degradam oligosacarídeos em relação àquelas que degradam paredes, porque nós temos uma válvula ilicecopólica. Então, nós não temos como fazer que uma ave aproveite paredes de células se nós não quebrarmos em oligosacarídeos, porque a válvula ilicecopólica é seletiva por tamanho de partícula, e quando chega no ambiente de fermentação, lá temos as comunidades microbianas que produzem as oligosacaridases e não as celulases. Com isso, então, é muito importante que os ingredientes que nós usamos na dieta, eles sejam minuciosamente degradados para um trato digestório, como as aves, que têm uma válvula seletiva. Nós falamos muitas vezes em nutrição de precisão, né? Mas nós usamos da expressão de genes e patogenicidade e virulência. Eliminar os organismos competitivos e, claro, biosseguridade, manejo e ambiência. É impossível colonizar, estabelecer um microbioma, manter uma saúde intestinal, se antes do bico a coisa estiver ruim. Não tem milagre de aditivo, de qualquer solução para melhorar do bico para dentro. Né? Nós precisamos, sim, ter um ambiente adequado para o uso desses aditivos e aí, sim, melhorar a saúde intestinal. É importante, né, que a gente faça tudo isso, porque apesar de tudo, né, da nossa vocação produzir alimentos, as empresas de vocês terem o faturamento que tem, ter o crescimento econômico que tem, é o que a gente espera, mas a gente está produzindo um alimento saudável, sustentável e seguro, principalmente para as pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, que esse alimento traga todas essas propriedades. Eu queria agradecer ao meu grupo, ali tem um grupinho representado ali, tem ex-alunos, né, ali também, mas dizer, né, que são esses alunos, esses profissionais que estão sendo formados ali na nossa universidade, que vão encontrar esses problemas aí no mercado, esses desafios, e eu espero que eles vejam isso como grandes oportunidades da gente buscar cada vez mais melhorias. E agradecer o tempo de vocês, aqui fica o meu contato. Eu vou ter que sair logo após a minha palestra, mas se alguém quiser manter contato comigo, aqui tem o número do WhatsApp, os 2 e-mails, o institucional e o privado, e vocês fiquem à vontade para interagir conosco na universidade, que é o que a gente precisa. Muito obrigada. Professora, muito obrigada pela excelente apresentação. Nós temos alguns minutos para questões, se vocês tiverem, podemos aproveitar alguns minutinhos. Bom dia, professora. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Sempre muito didático e agregando bastante para nós na produção. Professora, a minha pergunta seria qual é a relação dessa ingestão, né, da absorção das imunoglobulinas com a produção de células satélites e qual a importância disso para o início do desenvolvimento do animal até o final? Bom, nós estamos frente ao especialista, né, Dr. Ferquier,
a professora Uni, né, das células satélites, mas é fundamental, né? Nós não podemos esquecer que os mamíferos e as aves, eles não têm a hiperplasia celular após o nascimento, né? Então, eles se dependem da incorporação desse material genético, que você está falando das células satélites, né? Células satélites, elas são células que ficam incorporadas nas fibras musculares e dependendo da nutrição, dependendo dos desafios dos primeiros dias, essas células satélites se incorporam em fibra e elas se tornam fibras musculares. Então, nós temos um aumento em número e podemos ter um aumento em tamanho, então temos uma hipertrofia celular. E as células satélites, elas são responsivas apenas nos primeiros dias, né? Então, ali há um efeito das duas situações, né? Quanto mais nutrientes o pintinho ingerir nos primeiros 2, 3 dias, mais essas células satélites têm capacidade de se proliferar, se fusionar com as células musculares, doar o seu núcleo, material genético, e ter a hiperplasia celular, muscular, que é o que a gente quer. Quando esse pintinho também consegue adquirir rapidamente essa resposta da mãe, ele não vai ter perdas ou gastos com a sua resposta adaptativa. Então, ele vai estar protegido ali naqueles primeiros 20 dias, os 21 dias, de acordo com o perfil que a gente está falando da imunoglobulina materna, mas as duas coisas acontecem juntas e são importantes, né? No mesmo tempo que eu permito que esse pintinho coma a ração o mais rápido possível para ter o peristaltismo, para adquirir essas imunoglobulinas, também esses nutrientes vão fazer com que essas células satélites se tornem fibra muscular. Tem uns trabalhos da professora Uni que mostram, né, uma microscopia eletrônica de aves que tiveram dificuldade no alojamento, não tinham ração disponível ou o alojamento demorou, onde a gente observa na microscopia eletrônica, né, a não incorporação dessas células. Então, são oportunidades que a gente perde e elas passam em 2 dias. Se a gente não aproveitar nesse momento, nós perdemos. E aí imagina aquela situação daquele pintinho que já vem com aquelas enterobactérias, chega, o ambiente é ruim. Não vai ocorrer nenhuma coisa e nem a outra, né? Até essas próprias imunoglobulinas, para elas serem absorvidas, o animal tem que comer e tem que estar em condições. Se ele está com frio, procurando se aquecer, ele não vai comer e ele não vai aproveitar nem a imunoglobulina da mãe e nem a incorporação das células satélites, né? Estão interconectados. Depois não consegue recuperar, né? Não dá tempo, né? Não dá tempo mais. Não dá tempo. Muito obrigada, professora. Então, obrigada, professora, mais uma vez. E a gente gostaria de entregar uma super lembrança simples, né?